Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais uma semana de família nele, mais uma semana dos nossos estudos, né? Começando. Então eu já peço para que vocês possam já estar preparando sua Bíblia, pegando seu caderno de anotações, que hoje nós vamos dar continuidade. Nós encerramos semana passada já os vídeos da Reforma Protestante e agora nós vamos dar continuidade às parábolas de Jesus, os estudos na parábola de Jesus. Então já prepare aí o seu coração, já prepare a sua família aí para que a gente possa estar estudando juntos sobre essa parábola que é bastante interessante. Como de costume, eu vou pedir para que você possa estar se inscrevendo no canal da igreja, que você possa estar curtindo o vídeo, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam ser alcançados por essa palavra, por esse texto, por esses ensinamentos que Jesus nos deixou. Amém? Então vamos, antes de mais nada, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento eu quero pedir para que o Senhor possa estar aqui presente conosco, Pai, e que o Senhor possa estar nos guiando nesse estudo, Pai, nas parábolas que o Senhor nos deixou, nos ensinamentos que o Senhor nos deixou, que o Senhor mesmo possa estar nos iluminando e que nós possamos aprender cada vez mais e que o texto possa saltar aos nossos olhos, Pai. É assim que eu peço, Pai. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Então, como eu já tinha dito, essa semana nós vamos falar sobre mais uma das parábolas que Jesus contou. Parábolas era uma forma que Jesus ele achou para que ele pudesse estar ilustrando algum ensinamento que ele queria trazer naquele momento. Então, dentro dos 4 evangelhos, a gente sempre vai encontrar as parábolas, algumas parábolas que Jesus deixou, alguns ensinamentos, e era dessa forma que Jesus ensinava. Ele ilustrava, ele contava uma história, e dentro dessa história tinha alguns ensinamentos para que ele queria ensinar naquele momento. E é o que acontece hoje na parábola que está lá escrito no Evangelho de Mateus, versículo 21, capítulo 21, a partir do versículo 33. Então, Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33. Também está escrito em Mateus e Lucas. Então, nos 3 evangelhos sinópticos, também tem essa mesma parábola, só que eu quero me atentar mais ao que Mateus escreveu. Então, Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33, que diz assim: Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: A meu filho eles respeitarão. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Versículo 39. Assim eles os agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Versículo 42, Jesus lhe disse: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus também, que fala a parábola dos lavradores. Então nós lemos do versículo 33 até o 43. E agora a gente vai vendo versículo por versículo algumas coisas interessantes que eu tenho certeza que vai acrescentar na nossa visão do texto e também que a gente vai aprender cada vez mais com ele. Versículo 33 diz assim, ó:
ouçam outra parábola. Então quer dizer que Jesus já vinha no capítulo 21, se vocês verem lá a partir do versículo 23, ele começa já a querer falar sobre as parábolas, algumas parábolas. Mas a partir do versículo 28 ele conta a parábola dos 2 filhos, que numa outra oportunidade a gente vai estudar sobre ela. E aí aqui ele entra nessa parábola dos lavradores. Então ele vem numa sequência de ensinamentos. E depois no capítulo 22 ele também continua em outras parábolas. Então Jesus ele vem sempre numa sequência, ele vem sempre ilustrando algum ensinamento no total que ele quer trazer pra gente. Todas essas parábolas aqui, eles têm um ponto central, que é aquilo que Jesus queria trazer. Então por isso que ele conta várias histórias com o mesmo final, com a mesma intenção, para que as pessoas pudessem naquela época entender de fato aquilo que Jesus estava dizendo. Então, havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Então aqui no versículo 33, ele já mostra que havia uma pessoa que ele plantou uma vinha. Vinha era um lugar onde se plantava, era uvas, né? Onde tinha a plantação de uvas. E lá ele colocou uma cerca ao redor dessa vinha e cavou um tanque para prensar uvas, que era chamado lagar. Lagar era o lugar onde as pessoas eles iam até esse lugar, que era geralmente nas casas dos judeus, eles tinham, quem era rico tinha um lagar maior, né? E as pessoas mais simples, os mais pobres, eles tinham um lagar que seja bem pequeno, mas tinham também na sua casa, que era um lugar onde eles iam até esse lugar e colocavam a uva no chão e começavam a pisar nessa uva. Esse fato de pisar é onde saía o suco da uva e dali eles faziam todo o vinho, todas aquelas coisas que separavam o vinho para ser fermentado e demorava algum tempo para fazer isso. Então o lagar servia para isso, para pisar nas uvas. Então, e ele construiu uma torre. Para que era essa torre? Toda vez que os judeus eles tinham o costume de, quando eles tinham essa vinha, quando eles tinham um terreno para isso, um lugar de plantação, eles colocavam também uma torre de vigia. Para quê? Para que as pessoas, os servos, pudessem vigiar para que ninguém viesse lá e roubasse o que eles estavam plantando. Então a torre servia para isso. Então esse homem, ele tinha uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas, que é o lagar, e construiu uma torre. Então ele deixou tudo preparado para que ele pudesse ter as uvas, o suco da uva que ele queria, o vinho. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. O arrendar aqui é quando ele dá para uma pessoa, essa pessoa vai trabalhar naquele campo e depois ele vai receber daquilo que a pessoa trabalhou, entendeu? Isso é arrendar. Então esse homem, esse proprietário, ele arrendou, ele deixou com que os lavradores pudessem lavrar, cuidar da terra e depois ele ia receber do tanto aquilo que a terra produziu para ele, entendeu? Uma porcentagem daquilo. E aí ele foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Então, como nós já sabemos, o arrendar é isso. Então ele pega e manda os seus servos perto da colheita, da época da colheita, ele manda alguns dos seus servos para ir lá e receber aquilo que ele tinha que receber. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Aqui a história que Jesus está contando fala que o proprietário mandou alguns servos para buscar e os lavradores ali, aqueles que estavam trabalhando naquele campo, trabalhavam naquela vinha, eles acabaram matando aquelas pessoas, aqueles servos. Por que eles fizeram aquilo? Porque eles queriam aquela terra para eles. Eles não queriam devolver, eles não queriam que eles ter que pagar aquilo que ele devia para aquele proprietário. Versículo 36. O 37. Por último, enviou-lhes a seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo
e tomar a sua herança. Aqui mostra a intenção daqueles lavradores. Na história onde Jesus estava contando, a intenção daqueles lavradores era que eles pudessem matá-lo, aquele filho, aquele herdeiro, e que ele pudesse ali tomar a herança daquele herdeiro. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Então acabou matando o filho do proprietário. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Versículo 42. Jesus lhe disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então, aqui ele já, no versículo 43 e 44, Jesus ele já explica totalmente o que é a intenção que Jesus tinha ao contar essa história. Que é o seguinte, 43. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aqui os lavradores, vamos contextualizar, vamos colocar o nome em cada um agora. O proprietário, ele simboliza, nessa história, ele simboliza Deus. Deus é o proprietário e tem a vinha é a terra, certo? Até aí tudo bem. E os lavradores são os homens, são, no caso, os judeus. Ele está contando essa parábola para os judeus. Então, os lavradores dessa terra são os judeus. Então, Deus ele pegou e arrendou essa terra aos judeus para que os judeus pudessem trabalhar nessa terra e que depois, no tempo devido, que é lá no fim dos tempos, Deus vai voltar e irá buscar aqueles que são seus filhos. Amém? Então até aí nós já entendemos quem são os personagens. Então Deus é o proprietário, a vinha é a terra e os lavradores são os judeus. Aí entram alguns personagens que o proprietário ele pega e manda que alguns servos pudessem ir até o lugar para poder pegar o que ele tinha que pegar das frutas da colheita que deu. E esses servos são alguns dos profetas que os próprios judeus acabaram matando ou acabaram se esquecendo, acabaram não ouvindo aquilo que eles tinham para contar. Então aí nós olhamos para o Velho Testamento e vemos vários e vários exemplos desses, que profetas se levantavam, falavam o que iria acontecer, falavam as palavras que Deus estava colocando, e mesmo assim os judeus não escutavam, e mesmo assim os judeus não ouviam. Vemos também, nós podemos colocar dentro desses servos, nós podemos colocar Moisés dentro desse grupo todo, foi o libertador de Israel, que levou durante 40 anos o povo até a entrada da Terra Prometida, e com todos aqueles problemas e desavenças e todas aquelas coisas, Moisés levou até lá, mas mesmo assim os judeus sempre não ouviam. Aí tem aquela que eu acho que pode ser até um modelo célebre para essa história, que é quando tem Samuel ele é juiz e também profeta sobre Israel, e o povo olha para Samuel e fala que não o quer mais como um líder daquele povo. E eles começam a pedir um rei. Então é a mesma coisa, daí o povo começa a entrar numa decadência. Sempre no livro dos Juízes você vai ver vários e várias homens e mulheres que Deus levanta sobre Israel para poder tirar sobre o problema, o pecado que eles estão, e aí Israel cai de novo. Aí Deus levanta alguém. Então esses servos servem para isso. Os servos daqui nessa história são esses homens que Deus manda para que pudesse levar a palavra de Deus, e eles acabam sendo maltratados e até mortos. Isso também faz uma alusão ao próprio Jesus. Jesus ele foi um servo, né? Tem até em Isaías tem um texto que fala sobre o servo sofredor.
Então, Jesus é esse servo sofredor, é aquele homem, aquele Deus mandou o seu filho para que pudesse vir aqui e trabalhar, e mesmo assim ele não é recebido. Ele tem o ministério dele, mesmo assim ele não é recebido pelos próprios judeus. Então também é uma alusão a ele. E também depois esse proprietário ele pega e manda o seu filho, porque aí ele pega e fala no versículo 37. Enviou o seu filho dizendo, a meu filho respeitarão. Que também é uma alusão ao próprio Jesus. Que Deus ele manda o seu próprio filho aqui para que pudesse fazer todo o seu ministério aqui e trazer a palavra aos judeus. E mesmo assim, eles não respeitaram. Mesmo assim, eles não ouviram aquilo que Jesus tinha para ouvir. Não obedeceram aquilo que Jesus tinha dito. Então, assim, segue a nossa parábola. E aí, no versículo 43, portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Vocês quem? De quem que é que Jesus está contando aqui? Dos judeus. O reino de Deus será tirado de vocês, judeus, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Qual é esse povo? Somos nós. Nós, a igreja. Após Jesus ter morrido e ressuscitado, nasce a igreja. Lá em Atos tem o nascimento da igreja com os apóstolos, Paulo, e aí começa a igreja indo para todos os lugares e esses povos começam a se juntar em um único nome, Jesus Cristo. E é esse povo que recebe do reino de Deus. Então, Deus ele tira o reino de Deus dos judeus e passa para esse povo que dê os frutos do reino. A nossa pastora, na nossa comunidade, ela pregou quinta-feira sobre nós sermos árvores. Se você não assistiu, se você está aqui novo aqui e não conhece a nossa comunidade, vai lá e assiste, vai estar aqui no cardzinho aqui, você pode ir lá assistir essa mensagem, que foi muito edificante, é muito boa. E a pastora falou exatamente sobre isso, sobre árvores que dão os seus frutos. Nós somos comparados como árvores. Tem também um vídeo aqui do nossos estudos no Família Nele, que fala sobre a videira seca. Também lá eu falo um pouco sobre isso também, vai estar aqui linkado no card aqui também, que você pode estar lá voltando lá e assistindo esse vídeo. Nós somos comparados como árvores, e árvores dão os seus frutos. Nessa parábola, Jesus diz que o reino de Deus seria dado a um outro povo que daria os seus frutos. Nós somos esse povo, nós temos que dar os frutos. O fruto, aquele que o proprietário, o Deus, colocou na sua vinha, colocou na terra, para que ele pudesse ser prensado como uma uva e dali sair o suco, sair o vinho, sair aquilo que ele tinha para extrair aquilo da fruta, do fruto. Então é isso que nós somos. Nós temos que dar frutos, nós temos que dar o suco, nós temos que dar a colheita. No tempo da colheita, nós temos que ter o que oferecer. E é isso que essa parábola nos ensina. Nos ensina que os judeus, eles não souberam aproveitar daquilo que Deus tinha preparado para ele desde o começo, lá quando Deus pega e promete a Abraão que ele seria um pai de multidões e o povo seria próspero e tudo, que dele seria uma nação e tudo. Os judeus não souberam trabalhar com isso e é por isso que nasce a igreja, e a igreja é isso. Vem dessa desobediência. Em Romanos tem um texto em Romanos que explica exatamente isso, que conta, Romanos 11 ou Romanos 12, agora eu não tenho certeza, mas que conta exatamente isso, que por causa da desobediência dos judeus, nós somos enxertados nessa árvore, nessa videira que é Jesus, e aí nós temos participação no reino, mas tudo por causa da desobediência dos judeus, mas tudo porque os judeus não souberam aproveitar daquilo que Deus tinha dado a eles. E nós, como esse povo que foi dado esse reino, nós temos que dar frutos. Frutos de uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas e que dá o seu fruto no tempo certo. Assim como diz lá em Salmos, nós temos que ser. E assim como essa parábola nos diz, nós temos que dar frutos ao reino. E o versículo 44. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado,
e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Essa pedra é o próprio Jesus. Então aqui ele está contando que aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, aquele que tropeça sobre Jesus morrerá. E aquele sobre quem ela cair será despedaçado a pó, que também faz uma alusão um pouco mais ao próprio diabo e Satanás no final dos tempos, quando Jesus vier destruir e ele será reduzido a pó. Mas o que eu quero trazer para a gente é isso. Essa parábola nos traz à memória aquilo que nós devemos ser e aquilo que Jesus já tinha nos preparado antes da fundação do mundo, que era esse reino que nós temos que dar frutos, que nós temos que levar para as mais pessoas e que mais pessoas possam conhecer desse Jesus. Amém? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que esse texto tenha ficado um pouco mais claro, essa parábola, e que nós possamos, a partir de hoje, lê-la de uma forma diferente. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.